Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo para vocês no canal. Hoje para nossa quarta aula aqui então do módulo de Swing Trade, de compra e venda de ações. Ações para iniciantes, então isso é um tema que o pessoal pede muito por aí. Eu nunca investi, eu nunca fui atrás de nada, eu quero saber onde eu começo, eu quero muito comprar. Calma. Calma que tem alguns conceitos básicos que a gente ainda não estabeleceu que precisam ser estabelecidos e aí ao decorrer dessa aula tu vai poder já ter alguns ativos aqui que eu acho bem interessante tu começar, inclusive alguns que não exigem muito esforço, caso tu só queira saciar essa tua vontade de comprar um papel e ver ele se desenrolar, tem alguns ativos que tu pode fazer isso sem se expor muito, tá? Então a gente vai ver isso durante o decorrer dessa aula aqui, tá? Então sigam meus bons. Gente, assim, para tu chegar até aqui, o que tu precisa, tá? Ter teu cadastro na corretora, saber como comprar ações, basicamente ter assistido às aulas anteriores, tá? Eu recomendo que tu veja também a aula 1 até a 4, pelo menos, do módulo de Day Trade também, que lá eu falo muitas coisas que são comuns para os dois mercados, tá? Bom, gente, first things first, né? Primeiras coisas primeiro, como diz o bom e velho ditado americano, tá? O que acontece, gente? Tu tem que entender primeiro o tipo de investidor que tu é, tá? Isso determina o foco das ações que tu vai comprar e em que momento tu vai comprar, tá? A gente tem um investidor defensivo, que é mais passivo, e um investidor agressivo, que é mais ativo, tá? Então, para isso, os focos mudam muito e tu pode ver na aula 1 aí o trader e o holder de ações, então, que caso tu ainda não tenha assistido, vai te ajudar bastante nessa tua tomada de decisão, tá? Porque muda muito, tá, gente? Então, o investidor mais ativo, ele busca papéis com uma assinatura um pouquinho diferente do que o investidor mais passivo, que quer comprar coisa, deixar ela se desenrolando e aumentando e etc, tá? Então, não necessariamente a recomendação de primeira compra é exatamente válida para os dois perfis. Mas, para quem está realmente começando e não tem nem noção de que tipo de perfil que tem dicas que vão vir mais adiante aí, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro detalhe que é bem feijão com arroz assim, tá? São as ações do nosso índice, tá? O índice Bovespa. São sempre um bom lugar para tu começar, tá? São ativos bem negociados do dia a dia, então tem boa liquidez. Muitos fundos investem por padrão nesses papéis por fazerem parte do índice, então eles já são mais negociados por conta disso. São já de segmentos extremamente variados e meio que acabam montando uma carteira para ti quando tu não tem muita noção, né? Porque justamente por causa desses motivos que a gente acabou de falar, acabam fazendo uma diversificação, uma carteira por si só, tá? Então, principais ações do nosso índice, nossas Ibovespa aí, né? Itaú hoje, tá, gente? YouTube 4, 8,57% do índice é esse código aí, tá? Vale do Rio Doce, 8,18%, Bradesco, BBDC 4, 6,98%, Petrobras, Petri 4, 6,61%. E a própria B3 aí, que é o BVMF3, 4,31%, tá, gente? Então essas aqui são as grandes principais que abocanham aí juntas boa parte do índice sozinhas, tá? Depois vai ter mais uma N gama de ações, aí tu pode pesquisar aí na internet qual é toda a lista, porque ela é bem extensa, tá? Essas aqui são as grandes principais. Tu vê que a gente tem aí banco, mineradora, petroleira, a própria ação da bolsa, tá? Então já tem uma diversificação aí legal. Sempre é bom lembrar, gente, que quando tu tá comprando uma ação, tu tá adquirindo uma parte de uma empresa, tá? Tu acredita que essa empresa tem o potencial para te gerar lucro, seja no curto ou no longo prazo, tá? Então isso é um raciocínio que tem que estar na tua mente. Se ele não tá, talvez não seja a melhor tomada de decisão para ti nesse momento, tá? Tu tá se predispondo a aceitar que ela pode e muitas vezes vai te gerar prejuízos em curto ou no longo prazo. Então a gente pode ter certos recuos aí, tá? E tu tem que estar então ciente dos pontos de entrada e de saída para o papel que tu tá escolhendo analisar, tá? Tem muita gente que fica 6, 7, 8 meses aí no lucro. Em uma semana que o papel começa a desempenhar mal, deu uma queda grande, a pessoa vai lá e vende e realiza um prejuízo depois de 7 meses de lucro, sendo que passa 2 semanas e o papel passa daquele ponto e dispara lá para cima, tá? Então por isso que tu tem que ter noção
de que tu está investindo, está virando sócio de uma empresa. Tu tem que acreditar que ela vai poder te trazer lucros no curto e no longo prazo. Tá? Daí dependendo qual é que é o tipo de investidor que tu é, como eu já comentei. É claro que isso não é só boa fé, né, gente? Tu vai fazer isso com base em análise técnica e nos relatórios da empresa. Gente, aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó, de Petri 4, tá? No gráfico diário do MetaTrader. Quem quiser saber como é que funciona para ver o gráfico assim dessa forma, pode olhar na minha série do Day Trade configurando o MetaTrader, tá? Dá uma olhadinha lá que eu mostro bem direitinho como fazer. Então vocês veem que a gente tem um ponto aqui de baixo já no gráfico, tá? Que está bem próximo desse fundo anterior. Tá? Então a gente pode considerar que esse papel aqui, ele pode continuar caindo até mais esse outro ponto, ou ele pode começar a subir até este ponto e enfim chegar neste outro. Tá? Isso é uma análise bem simples só da gente analisar o gráfico. Tá? Então dependendo do comportamento que Petri 4 vai ter nos próximos dias, tu tem pontos já indicados no gráfico de onde ele pode atingir para baixo e para cima. Isso é análise técnica. Aí tu vai ver o que está acontecendo na empresa. Petrobras está sólida, Petrobras está dando lucro, Petrobras está avançando, segmento do petróleo, como é que está no mundo por causa do Covid. Notícias do próprio país, como que estão. Então, opa, a coisa está favorável para o ramo petroleiro. Então é bem possível que comece a subir e passando desse ponto é um excelente local de entrada, porque ele está bem baixo, ele está próximo de um fundo anterior. Então é um ponto mínimo para tu comprar ali a 21,66 para buscar lá 23,76. Agora não, acabou de dar escândalo na Petrobras, estourou alguma outra coisa, o pessoal vai ficar em casa, consumo de combustível vai descer, então é bem provável que continue descendo. Talvez desça até ali naquela marca dos 19,44. Aí seria um bom ponto de entrada quando a coisa melhorar. Então é isso que tu precisa buscar analisando o gráfico, gente. Se é o melhor momento de tu entrar e traçar a tua estratégia para o ponto que tu quer sair. Mesma coisa que para o day trade, gente, só que mais a longo prazo, né? Mesmo que tu seja um trader de ações, dificilmente tu vai fazer a ação em 1-2 dias, tá? Tu vai ficar pelo menos uma semana com ela na maioria dos casos. Então, essa é a estratégia que tu tem que traçar. Avaliando aqui agora a Vale, ó, por exemplo, a gente tem esse ponto aqui que ela está baixando, que está bem próximo de um fundo anterior também, que por sinal lá atrás, ali na data de 24 de julho, também chegou a tocar nesse fundo. Então se por exemplo o ramo da mineração ou a própria Vale estão com algum problema e tu acredita que vai continuar descendo, estes seriam pontos para tu observar, para daqui a pouco esperar chegar ali e ver se cria fôlego para subir. Tá? Vejam que aqui atrás a gente tem um outro fundo já esperando ali, talvez se ela descer tanto por causa de algum problema, é o próximo objetivo negativo para tu cuidar, na casa dos 55 aí. Se começar a desempenhar bem, performar bem, a gente já tem topo aqui, mostrando que até onde ela pode desempenhar, que ela já desempenhou esse ano, né? A gente está falando de empresas, tá, gente? Notícias sobre determinada empresa ou segmento impactam. Tá? Não é só um trimestre negativo que reduz o valor de uma ação. Fazer parte do IBOV é tanto um quesito positivo quanto negativo. Às vezes vocês escutam aí no rádio, índice Bovespa está despencando por causa de ação A, B e C. Às vezes nem é a ação que tu está aplicando, mas quando o pessoal ouve índice Bovespa está baixando, a galera que tem ação do índice vai lá e começa a vender. Tá? Muitas vezes isso é só uma correção, porque não é a empresa que tu tá que foi afetada diretamente, mas tem uma correção negativa para depois voltar a subir. Então tu tem que ter ciência disso. Como que tu vai pegar essa prática? Observando o mercado, tá, gente? De qualquer forma, são ações mais conhecidas e com um comportamento menos errático, tá? Do que outros ativos aí que não são tão negociados, então tu não consegue pegar bem o comportamento de uma maneira tão precisa, tá? Aqui a gente está olhando o gráfico de YouTube 4, tá? De novo no gráfico diário. Vocês vejam que a gente tem um ponto bem baixo aqui no gráfico, tá? Próximo de um fundo que está lá atrás, ó, lá no dia 28 de maio. Então, caso Itaú, a gente sabe que teve um resultado no trimestre anterior aí que não foi tão legal, então acabou puxando as ações para baixo. Mas vejam que a gente tem topos aqui, ó, já bem indicados para onde pode subir assim que começar a performar bem. E, gente, é um banco gigantesco. Tá? A ação não vai desvalorizar 50%. Agora, tu precisa enxergar se esse é o ponto realmente que tu tem que entrar ou se ele pode descer mais até aquela traça vermelha ali na esquerda.
Tá? Isso tu vai fazer com base, de novo, análise técnica e documentos disponíveis da empresa, tá? Veja que a gente tem um ponto lá em cima na casa dos quase 28, que ele também pode vir a crescer até lá. É onde ele estava até sair o resultado negativo ali na casa de agosto. Então, se o próximo resultado for positivo, é bem possível que ele rompa esse patamar e vá embora. Mas, de novo, tu tem que analisar, tá? Então, gente, ó, não existe adivinho, tá? Não tenta adivinhar topo e fundo, tá? Ah, aqui será que vai descer mais? Eu vejo muitas vezes a gente em comunidade do Face. Vocês acham que vai subir ou vai descer? Gente, não é assim. Eu acho, aqui eu acho que vai descer. A gente viu um pouquinho de análise técnica na minha série de Day Trade. Eu falo bastante de pontos de suporte e resistência. Então, vocês precisam ter esse conhecimento gráfico e precisam olhar os relatórios da empresa, gente, entender como que ela tá? Então, a análise é feita com base técnica e fundamentalista. É olhar o gráfico e olhar o quê? Relatórios das empresas, tá, gente? Então, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas tu tem que entender o contexto da empresa como um todo para ver se ela vale a pena para ti. Outras ações que eu acho interessante aí do índice para tu ter no teu radar, tá? E já começar a olhar. Ambev, Eletrobras, Fleury, Gerdau, Lojas Renner, Magazine Luiza e WEG. Tá? A gente tem aí então segmentos extremamente diversificados. Ambev nas bebidas, Eletrobras empresa de energia, Fleury no segmento médico, Gerdau aí no segmento metalúrgico, Lojas Renner e Magazine Luiza no varejo e WEG na parte de motores elétricos. Aí são todas boas empresas, tá, gente? E que vale a pena tu ficar de olho qual que seria um bom ponto de entrada. Que é o que eu tô comentando, gente. Não basta só a empresa ser sólida. Se tu comprar ela muito caro, é difícil tu conseguir tirar dinheiro. Às vezes tu compra lá num topo e aí fica complicado. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó, Fleury 3. Olha só onde é que está a Fleury, gente, com base no histórico que vocês estão vendo aí na tela. Então, Fleury, uma baita empresa, vale a pena. Só que tu não vai comprar Fleury nesse ponto aí. Tá? Tu teria que esperar uma baixa, pelo menos até uma correção. Ó. Vejam que tem 3 vezes que foi tocada essa linha, estava funcionando como uma resistência. E ela foi rompida e o papel foi embora. Então, esse ponto aí agora virou um suporte. Tá? Então pode ser que ele desvalorize um pouco por causa de alguma correção do próprio índice, como eu já comentei, e aí toque ali e volte a subir. Ou toque ali e continue descendo. Então tu precisa entender se é só uma correção ou se realmente a empresa, por algum motivo A ou B, está ruim agora. Então pode ser que ele desça mais até próximos pontos. Por exemplo, aqui embaixo. É uma outra linha que vocês veem que cambaleou bastante ali. Era o suporte anterior. Tá? Que pode funcionar como um suporte ainda. Então, se a empresa sofrer algum baque, algum prejuízo, ela pode cair até esse suporte para depois voltar a performar. Tá? Então, tudo é uma questão de analisar, tá, gente? Se acostumem a olhar esses papéis todos os dias para tu tomar a tua decisão. Isso aqui é na tomada de decisão, tá, gente? Busca notícia todos os dias. Fica atento a pronunciamentos da empresa, do segmento e do governo. Então, eu acho legal investir em Petrobras. Como está a Petrobras hoje? Como está o segmento do petróleo no mundo, no Brasil e no mundo? Como está o nosso próprio governo? Porque isso impacta no índice. Se impacta no índice, impacta aqui numa ação que faz parte dele. Então, tudo isso tu tem que olhar diariamente. Para quê? Para definir qual que é o papel que tu vai querer comprar. Gostei desse papel, vou acompanhar todo dia. Achei um ponto de entrada, vai embora. Compra, traça teu objetivo e traça então o teu stop loss e o teu take profit. Assim como a gente vê na série de Day Trade, só que mais a longo prazo, com base no que tu vê no gráfico e com base nos relatórios que tu vê da empresa, tá, gente? A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. E o gráfico da plataforma, é claro, ajuda bastante. Então na descrição eu vou deixar link para todos esses vídeos aí, para vocês verem como é que faz isso, tá? Muita coisa já tem postado aí no canal. Dica final, tá, galera? Para não me estender demais aqui nesse primeiro ponto, tá? A gente viu vários papéis aí, mas se tu não se sente seguro ainda em localizar esse teu ponto de entrada, tem o BOVA11. Tá? BOVA11 é um ETF. A gente vai ver mais adiante o que é um ETF, tá? Mas basicamente é um fundo que investe proporcionalmente nas empresas do índice. Tá? Então ele tem um comportamento muito próximo ao índice Bovespa. Então vocês viram todos aqueles percentuais
que ele faz? Ele pega lá, por exemplo, o dinheiro que é passado para ele, quando tu compra um BOVA11, tu vai lá, tu compra ele a R$ 98. Ele vai pegar esses teus 98, vai investir 8% no papel, 7% no outro, 6% no outro, exatamente conforme a proporção do índice mesmo. Então ele vai sempre replicar o índice. Tá? Isso é positivo e é negativo. É negativo porque tu pode ser mais lucrativo do que o índice escolhendo bons papéis. Tá? Mas se tu tem dúvida, tu está começando, é positivo porque tu, basicamente, ao comprar um ETF desses, tu está investindo em todo o índice. E é uma pessoa que está fazendo, é o gestor do fundo que está fazendo isso para ti. Então tu tem uma carteira extremamente diversificada. É óbvio que em dias que tu vê uma notícia que índice Bovespa está descendo, esse ETF vai descer junto, ele aplica proporcionalmente ao índice. Então se o índice cai, ele cai. Índice performou bem, ele sobe. Então, tu achar um ponto de entrada aqui é mais fácil, porque tu pode ver, tem uma tendência do mercado por causa de alguma notícia. Saiu um escândalo do governo, o mercado caiu. Só que foi só isso. A economia está bem. Então, vai passar esse escândalo, vai voltar a subir. Tá aí teu ponto de entrada. Compra e volta a subir, vai embora e segue o baile. BOVA11 foi a minha primeira compra na Bolsa de Valores justamente por conta disso, tá, gente? Cuidado que tem uma taxa de administração, tá? Todo fundo tem, então dá uma olhadinha, se informa na internet, mas é uma taxa baixa porque o trabalho do gestor do fundo é fácil, né? Ele não tem que analisar muito. Ele pega o dinheiro e investe proporcionalmente nas ações do fundo, tá? Então tem uma taxinha, mas ela é bem baixa porque o trabalho não é complexo. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, tá, gente? Aqui é só uma pincelada para não ficar longo demais o vídeo. Resumidamente, então, escolhe ativos e acompanha eles diariamente primeiro. Isso é para tu montar a carteira. Depois que tu montou, tu não vai mais olhar todo dia. Tu quer olhar, cara, quanto menos tu olhar, mais seguro tu tá da carteira que tu escolheu. Tu olha bastante para escolher o teu ativo, para montar a tua carteira. Depois que tá montada, tu vai colher isso lá na frente. Tá, e daí se tu montou mal a tua carteira, é óbvio que tu vai colher prejuízo, se tu montou bem, tu vai colher lucro, né? Então observa, gente, depois tu toma ação, passa aí, instala a plataforma ou pega no teu próprio app de celular e fica acompanhando como que os papéis que tu tem interesse estão se movimentando, como que está o setor, como que está o segmento, como que estão os resultados dessas empresas e vai vendo como que ela se comporta ao longo dos dias, com base em escândalos do governo, com base no mercado lá fora, Estados Unidos, China, como que esse papel que tu está gostando está se comportando com base em cada notícia. E aí tu vai começar a ver as linhas ali, as entrelinhas, como que esse ativo se comporta e aí tu vai começar a entender melhor e achar o teu ponto de entrada, tá? Então, diversifica os segmentos, tá, gente? Tu não quer comprar, tipo, só varejo. Vou comprar Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner. Cara, se der um problema no segmento de varejos, tudo que tu tem vai mal. Então, se tu tá com receio de diversificar, vai de BOVA11 que tu já compra o mix. Se não, monta tua carteira com uma de bebida, com um banco, com uma de varejo, com uma de energia. Diversifica, gente, não olha só para um papel. Eu dei várias opções para vocês olharem, tá? São todas empresas sólidas, mas que tu precisa encontrar o teu ponto de entrada, tá? Então vejam as que vocês gostam mais, pesquisem sobre elas e começem a acompanhar diariamente. Escolhe pelo menos 5 para tu acompanhar diariamente, tá? E aí tu começa a fazer então os teus aportes, ou se tu não quiser ter esse trabalho todo já com 5 papéis, vai de BOVA11, tá? Vai de BOVA11, acha um bom ponto de entrada em BOVA11 e aí tu segue o baile, tá, gente? Então, sim, cuidado quando o bonde já passou. Que a gente viu no exemplo de Fleury. Não compra lá quando está muito caro e não vende quando está muito barato. Isso é um erro muito comum, gente. A pessoa vai lá, compra a Fleury a quase R$30, aí baixou para 22 por causa de algum problema, algum resultado negativo. Me dei mal, vai lá e vende, realiza o prejuízo. Gente, prejuízo em ação só é prejuízo quando tu vende papel. Se tu traçou uma estratégia e tu tem certeza que Fleury vai subir, cara, chegou ali em 22, começa a fazer aquela curva, passa de 30, vai para 35. Mas tu tem que ter base técnica, né, do gráfico e base do próprio desempenho da empresa para tu poder projetar isso.
Então é isso que a gente vai aprendendo mais a como traçar agora a longo prazo. Esse vídeo é para vocês escolherem os papéis, começarem a comprar algumas ações, tá? A gente vai ver como comprar uma ação só no mercado fracionário na sequência. Então, para tu já começar a sentir como é que é a coisa. Depois que tu analisou, tu precisa efetivamente tomar ação e fazer acontecer. Porque senão não é só de olhar vídeo que a gente anda de bicicleta, tá? Então, tendo feito isso, segue a tua estratégia sem ganância. Tá? Tu traçou ali, tu comprou a 22, tu traçou que vai vender a 28, vende a 28. A ação tá lá em 32 já estourando e tu ainda não vendeu porque tu tá ganancioso achando que vai subir mais. Aí dá um baque ali e cai para R$10 no dia seguinte e tu não viu. Tá? Então traça a tua estratégia, respeita a tua saída e a tua entrada que tu traçou, tá? Gente, nas próximas aulas então a gente vai ver o que são os fundos imobiliários, que muita gente tem dúvida, o que são os ETFs, que a gente comentou do BOVA11 aqui agora, e mercado aí, o Bull e Bear Market, né? Mercado dos touros e dos ursos. Por que o mercado sobe, por que o mercado desce, tá? Vamos definir melhor esses conceitos aí para vocês. Mensagem do dia, gente, ganhos passados não são garantia de lucros futuros, tá? Então não é só porque uma empresa performou bem ou respeitou certos suportes e resistências que obrigatoriamente ela vai voltar a fazer isso. Tu tem uma tendência a isso se repetir que tu analisa, mas tu nunca vai ter 100% de certeza que algo vai acontecer. Tu está fazendo uma projeção. Então quanto melhor for a tua projeção, mais assertivo tu vai ser. Dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso ajuda a gente pra caramba e é de graça, né? E dá aquele boom pra gente crescer. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão e até a próxima. Um abraço!